Lembra que a gente falou sobre Finlândia e Suécia na OTAN? A Turquia era contra, mas ela mudou de posição. Isso coloca a OTAN com mais força em relação à Rússia e coloca a Turquia como a grande vencedora dessa questão toda. A Rússia também perdeu as Ilhas Snake, uma ilha ucraniana, que é um importante entreposto no Mar Negro, e perdeu mostrando que há uma fratura ou há uma fraqueza, pelo menos no âmbito da narrativa, da Rússia em relação à Ucrânia na guerra. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha o Spotify, que lá tem todo o material e o conteúdo que é feito aqui na versão podcast, para que a gente continue fazendo essa análise da política internacional, da economia e de finanças de maneira sistemática e bastante categórica, bastante comprometida. Olá, meu nome é Bruno, eu sou economista e eu sou internacionalista. Bom, a Finlândia e a Suécia queriam entrar na OTAN e a Turquia era a grande barreira para que isso acontecesse. A Turquia vendeu caro, negociações em vários âmbitos ocorreram, mas eles estão mais próximos de fazer parte da instituição. Para a OTAN isso é um grande acontecimento, é simbólico, porque mostra que a narrativa de Putin em relação à guerra pode ser falseada ou pode ser desmentida. Por quê? Putin coloca que a sua intenção com a guerra é barrar a expansão da OTAN, mas a expansão da OTAN está acontecendo e enfraquece a continuidade da guerra, ou pelo menos enfraquece os motivos que levaram a Rússia a começar o conflito. Também coloca a Rússia como, e o Putin, lógico, como vetores de uma expansão imperialista da Rússia em direção à Europa, fazendo com que o bloco da OTAN se fortaleça mais. Esse fortalecimento vem em um momento importante, porque vão se criando blocos de influência asiático, europeu, por exemplo, e isso faz com que a Rússia seja balanceada e também futuramente seja balanceada a China. É a China que tem grande interesse na Europa e a OTAN fortalecida dessa forma, com a entrada de 2 membros importantes, é simbólico e importante, como eu já falei. Já a Turquia entrou nessa dividida com a noção bem clara de que seria algo decisivo. A Turquia está passando por uma crise econômica gigantesca, já chegou a 73% de inflação nesse ano. As taxas de juros lá também estão num patamar muito alto, mas isso já faz algum tempo, mas tão alta, 14% ao ano. E a dívida do país também é bastante alta. Também, claro, em função da campanha militar que a Turquia faz na Síria já desde 2015, com mais intensidade em 2016, que entrou efetivamente, e isso vem colocando os fundamentos da economia da Turquia em grande estresse. A Turquia ela passa por problemas econômicos, como com os dados aqui que eu apresentei, isso fica mais evidente, mas não havia nenhum farol que apontasse por uma saída dessa crise, e agora isso surge como uma grande oportunidade de virar a mesa completamente. Claro, a Síria foi um dos vetores desse endividamento da Turquia, porque lá é que se fez o maior gasto militar, já que existem interesses securitários na região, especialmente na Síria, em que há aos curdos, que reverberam a sua influência dentro da Turquia e fomentam muitos grupos terror, Isso aí já convencionou aqui no canal de não falar esse nome. Mas isso mostra uma preocupação muito grande da Turquia de agir na região para impedir que haja problemas, que haja efeito na sua política doméstica. Rússia e Turquia tiveram lado a lado, obviamente com interesses diferentes na Síria. Ainda hoje há um diálogo muito grande. Há compras militares feitas pela Turquia, como os escudos antimísseis comprados da tecnologia russa, comprado pela Turquia, mas a Turquia está jogando um jogo de manutenção do seu interesse, do seu próprio interesse. A inflação na Turquia, e voltando aqui ao ponto, ela é principalmente naqueles itens que são de mais uso básico e que estão na cesta de consumo com muito peso para as famílias mais pobres, como combustíveis e alimentos. Isso aí é o cerne da inflação e é o que mais provoca instabilidade. Esse acordo feito e essa promessa feita em contrapartida à entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN é uma vitória também para a permanência do Erdogan na presidência da Turquia. Isso pode trazer futuros ganhos econômicos, futuras receitas econômicas, e também coloca a Turquia numa situação bastante curiosa e bastante positiva, no sentido que ela não vai ser impedida de fazer suas compras militares, não expressamente,
mas ela pode tirar negócios muito bons, principalmente com os Estados Unidos. O Erdogan conseguiu a reunião com Biden, que ele tanto queria, vai se encontrar com Biden e há a promessa já de caças F-16 serem oferecidos à Turquia para que ela se arme cada vez mais. A Turquia, que a gente pode lembrar, foi excluída do programa do caça F-35, né, de altíssima tecnologia dos Estados Unidos, mas com essa reaproximação, outros diálogos se abrem, né? Tem esse do F-16 de cara, mas possivelmente outras negociações podem acontecer a depender de como vai se desdobrar essa questão toda e como a Turquia vai se relacionar com a OTAN e com toda a complexidade que a Turquia está trazendo, porque, bom, como eu vou falar aqui ao longo do vídeo, né? O Oriente Médio está envolvido, a Europa está envolvida, a Rússia está envolvida e tudo isso é um recorte muito intrincado que pode, obviamente, levar ou por um lado favorável para a Turquia ou desfavorável se esse castelo realmente ruir. E isso, claro, tá no futuro, a gente não sabe. Mas aqui, eu acho que vale a pena a gente falar sobre a questão central disso tudo. Acho que um dos, o que para mim é o segundo eixo. O primeiro eixo é o eixo econômico, que é importantíssimo. Obviamente, eu puxo a brasa para o meu assado, pela minha formação, pelos temas que eu gosto de estudar e que eu compreendo que são relevantes, mas aqui não dá para a gente achar que é diferente disso, porque uma inflação de 70% ao ano é muita coisa. Não existe governo que vai resistir a isso. O que o Recep Erdogan quer fazer é aproveitar uma oportunidade e agarrar nela como se fosse uma boia salva-vidas no meio do oceano. Quando ele vai fazer essa negociação toda com a OTAN, e pela posição geopolítica que está a Turquia, algumas questões são colocadas. A primeira é que se o eixo econômico foi atendido, a outra vem pela questão securitária que também precisa ser atendida por uma questão da importância geopolítica, a importância da Turquia na política internacional, no sistema internacional. A Turquia se preocupa com os grupos curdos e tem uma política que às vezes é muito, muito agressiva em relação aos curdos. Os curdos, eles têm uma organização que leva ao terror tananã, né? Ameaças desse tipo na Turquia bastante importantes e, claro, tem o Irã envolvido que também se preocupa com essa questão, mas para a Turquia isso é muito caro e ela vai atrás desses movimentos e ela acusou, né, como a gente lembra no outro vídeo, acusou Finlândia e Suécia de abrigar todas essas vertentes que derivam do PKK, o Partido Trabalhista Curdo, ou do YPG, que é outro grupo que está colocado contra Ankara. A Turquia foi muito clara que queria levar esses membros desses partidos, desses movimentos, para a justiça turca. E que Finlândia e Suécia estavam abrigando dissidentes políticos e terror tananã dentro dos seus países, oferecendo ajuda humanitária e todo um amparo. Isso também se estende aos golpistas de 2016, liderados lá pelo Fethullah Gulen, ou pelo menos ele foi acusado de ter tramado um golpe, e da mesma forma eles estão refugiados em vários lugares. O Fethullah Gulen está nos Estados Unidos, mas tem muitos em outros países da Europa, e Suécia e Finlândia era também o destino desses dissidentes políticos. Isso coloca o Erdogan numa situação em que politicamente ele não precisa se justificar tanto para os direitos humanos, para a ONU, para a OTAN, para os países da OTAN que fazem parte da ONU, claro, porque dentro da negociação está posto lá que eles vão ser os militantes dessas vertentes políticas curdas e os dissidentes políticos do golpe de 2016, eles vão ser acionados e a Turquia pode pedir para a Finlândia e Suécia trazerem elementos que estão lá para a Turquia e não apenas os que fazem parte desses movimentos ou que fazem parte do golpe de 2016, mas grupos que possam vir a surgir inspirados neles. Isso é uma coisa bastante flexível que foi colocada e isso coloca o Erdogan numa posição de poder muito grande. Primeiro que ele quer lidar com a questão econômica, como eu falei, a questão política que está vinculada, mas não somente, né? Porque tem outras questões políticas dentro da Turquia que são complexas, como a questão dos curdos e do movimento anti-Erdogan que levou ao golpe. Então ele tem uma carta na manga muito importante, porque dentro da Turquia se torna muito mais difícil ser oposição ao governo de Ankara, já que todo mundo pode ser classificado como ou todo o movimento político que nascer a partir de agora pode ser classificado como um movimento derivado de qualquer uma dessas oposições que o Erdogan sofre. Da mesma forma, ser oposição é se colocar contra toda essa possibilidade econômica que está vigorando ou que pode ser
pode se tornar realidade com esse acordo da entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Pelos dois lados, por uma questão do medo, né, de perseguição e por uma questão de possivelmente estar matando uma promessa de crescimento, se torna muito difícil ser oposição na Turquia. A movimentação da Turquia na Síria também é importante para a gente entender toda essa situação conjuntural. Por quê? Na Síria, há os movimentos, há os curdos, né? Uma parte dos curdos, os 30 milhões de curdos que estão espalhados pelo mundo. Ankara e a Turquia também se colocam contra eles no conflito da Síria. Claro, eles foram atrás do Estado Islâmico, queriam combater o Estado Islâmico, mas de certa forma também usaram esse movimento para ir atrás dos curdos que estão lá no norte e nordeste da Síria. Nesse momento, o Erdogan quer fazer operações militares por lá. A Rússia é contra, muito por causa da guerra e de toda uma instabilidade que isso pode gerar na região do Oriente Médio e também pode reverberar na guerra. O Irã apoia, mas que obviamente o Irã tem preocupações contra o terror, tananã. Só que já isso notícia de muito pouco tempo, a Turquia voltou a ter relações com a Arábia Saudita. Isso depois de toda aquela questão envolvendo o jornalista turco que foi pela última vez visto na Arábia Saudita, e muita coisa foi dita pelo governo de Ankara contra a Arábia Saudita. Um bloqueio contra produtos turcos estava vigente, né, na Arábia Saudita. E isso tudo agora acontece dentro de um cenário de alta de preço de petróleo, né? E que a Turquia está se prejudicando demais. E essa aproximação dos dois países é uma movimentação que visa fortalecer, pelo lado da Arábia Saudita, o bloco que agora está se colocando junto com Israel, os Emirados, a Jordânia, diversos países ali da região contra o Irã, que, como eu falei, tem uma aproximação relativa com a Turquia, e a Turquia fica numa posição em que ela quer levar todo mundo, quer continuar com boas relações com o Irã, quer continuar com boas relações com a Rússia e com a compra de armamentos russos sem ser bloqueado pela OTAN, e quer ter boas relações com a Arábia Saudita, voltar a ter boas relações. Ela quer ganhar tudo, essa que é a verdade, e ninguém melhor do que o Erdogan para fazer isso, sem querer fazer um juízo em relação à moralidade ou qualquer coisa que esteja sendo feita pelo Erdogan, mas o que ele está fazendo é típico de um líder muito experimentado. Ele já passou por tudo, até passou por um golpe que quase que ele caiu, mas ele aprendeu muito ao longo do tempo e está colocando isso em prática e viu uma oportunidade e está indo com tudo para cima dela. E em cenários muito complexos, né? Que envolve a Europa, que envolve o Oriente Médio, que envolve o Mar Negro, enfim, uma série de coisas que o Erdogan está tentando fazer, porque vai ter eleição de 2023 e ele quer se reeleger, obviamente, como qualquer político. E agora é o momento de lidar com questões centrais que estão atravancando a sua estabilidade governamental, que vai de terror, tananã, passa por o importante eixo que eu coloquei da economia, do crescimento, endividamento, inflação, e pela estabilidade política, né, que ele quer, de alguma forma, amarrar toda a oposição num pacote que ele possa controlar com mãos firmes, com garras muito bem posicionadas na jugular dos seus oponentes. E aqui, para a gente colocar a questão da Rússia, que é muito importante, a Rússia, ela obviamente se coloca fraca nessa questão. No Ártico, ela é o único país que não está dentro da OTAN, e o Ártico, como eu falei no outro vídeo do Ártico, vai ser uma região extremamente importante para a prosperidade econômica do mundo, e por os piores motivos possíveis, né? Porque o aquecimento global tem grande peso nisso, pelo derretimento das geleiras, mas em relação à guerra que está acontecendo agora, também é uma notícia ruim para a Rússia, porque a Rússia ela vai perdendo uma certa legitimidade, vai colocando em risco as operações militares, mas principalmente consolida já o que a gente tem tratado aí nas últimas semanas e vídeos, né? Em relação aos blocos econômicos. Cada vez a Rússia está saindo fora do eixo europeu, se colocando muito mais perto da China, muito mais perto dos países asiáticos, da Ásia Central. A Turquia, ela quer, como eu falei, ela quer tudo, então ela quer estar em todos os lugares e proteger os seus interesses, mas a Rússia, ela está sendo colocada cada vez mais nessa caixa e parece que é um ponto que não tem retorno mesmo, está ficando cada vez mais claro isso. Basta a gente ver os efeitos que pequenas mudanças, né, e alguns atores como a Turquia provocam na conjuntura como um todo. E a Rússia perdeu as ilhas Snake, né, Snake Islands, que é um território ucraniano, mas um entreposto muito importante no Mar Negro, que era responsável, ou estava sendo colocado como responsável
pelo bloqueio da exportação de grãos da Ucrânia. Agora não tem mais isso. A Ucrânia roga essa saída da Rússia desse território em função de ataques da Ucrânia, ou seja, expulsaram os russos de lá. Os russos dizem que não, que eles queriam se reposicionar e estavam saindo de lá. Mas, de fato, tudo isso que aconteceu, tanto a questão da Turquia, que a gente analisou aqui em profundidade, como essa saída das ilhas Snake, pega muito mal para a Rússia e colocam um ponto de interrogação muito grande na sua capacidade de lidar com os eventos daqui para frente. Claro, não vamos colocar a Rússia como qualquer um, como um páreo, não é. É uma potência, mas pega muito mal.